Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu quero fazer uma breve resenha sobre esse livro aqui. Porque quando eu comprei, eu encontrei, analisei algumas sobre e me sinto na obrigação de, uma vez que eu analisei por completo, falar um pouco sobre ele, até porque esse livro custa caro, custou para mim mais de R$ 60. Um livro que tem menos de 300 páginas, eu acho caro. Então eu acho interessante, no mercado tão escasso que é sobre a história da civilização islâmica em língua portuguesa, eu acho de grande valia fazer uma avaliação sobre ele. Primeiro eu devo falar um pouco sobre o autor. Ele foi escrito por Chase Robinson. Chase Robinson é professor de História Islâmica, ensinou por 15 anos na Universidade Londrina. Em seguida ele publicou, paralelo a isso, 3 livros sobre história islâmica. Esse aqui é um desses 3. Foi publicado aqui no Brasil pela Sesc em 2017. Ele foi publicado originalmente em língua inglesa em 2016, um ano antes. Esse aqui é apenas uma capa, mas a capa real dele é essa aqui. E ele tem aqui Civilização Islâmica na lombar. É uma edição bonitinha, mas a gente não compra livro pela beleza, né? Pelo menos não livros técnicos. Vamos lá. Ele faz abordagem de primeiros 1000 anos, vai de 600 até 1525 no calendário gregoriano, e dá 925 anos, não exatamente 1000. E ele divide em 4 partes, cobrindo exatamente 4 períodos. Cada período com mais ou menos 200 anos, 200, 250 mais ou menos. E cada período ele vai ter mais ou menos 7 biografias. Vamos às análises críticas, né? O primeiro problema que a gente encontra nesse livro é que quase 100% da sua bibliografia ela é de língua inglesa, de autores britânicos, mas os que não são autores americanos. Mas isso é um problema? Porque é como se, me perdoem a analogia, mas é melhor que eu consegui, é como se a gente estivesse tratando de história do futebol brasileiro, escrita por um autor argentino, e esse autor argentino, na sua bibliografia da sua obra, ele tivesse apenas autores argentinos. E isso é problemático, ou pelo menos suspeito, no sentido de que nós não estamos isolados do mundo, estamos no mundo esse mundo tem história, e ao longo da história a relação do Império Britânico foi de dominação justamente sobre essa região. Então a gente está com um discurso na sua totalidade que é por suspeita, e aí eu vou falar do livro para dizer se é confirmado essa suspeita, se ela se confirma, o discurso de dominação sobre o dominado sobre o colonizado. Será que é isso? Então, isso não é ideia minha, mas se nós pegamos o livro clássico e leitura obrigatória até para quem é da área de humanas, eu posso dizer isso. Orientalismo, de Eduardo Said, publicado em 1978. Observem, de novo, esse livro foi publicado em 2016. Então, é estranho que ele não tenha passado pela crítica que o Eduardo Said fez em 1978 e que se tornou muito conhecida. Contestado, claro, mas esse livro é como se não tivesse acontecido a crítica do Said em 1978. Como isso acontece? Da seguinte maneira. Eu vou usar 4 exemplos para mostrar do que exatamente estou falando, de como esse livro ele é preconceituoso. Essa é a palavra melhor e mais popular. Página 90 a 92, que é o exemplo número 1. O autor ele faz um elogio a Abu Bakr al-Razi e ele o chama de racionalista secularizante. Ou seja, ele deixa de apresentar fatos e para fazer elogios ao autor Abu Bakr al-Razi, a esse pensador, porque ele estava sendo um racionalista secularizante, segundo suas palavras. Ele também era um deísta,
portanto, um iluminista antes do seu tempo. Era também um cético antes do tempo. Nós temos vários problemas aqui, problemas até para alguém que é historiador por Harvard, que é o caso do Chase Robinson. Espera-se que ele soubesse que isso é um erro técnico absurdo. Primeiro, atribuir características a alguém do movimento futuro, e o segundo, e completamente fora da sua região. A gente está falando de uma região que não é a Europa, né? Embora o autor trate como se o fosse em determinados momentos. Em outra situação é que ele atribui esse ceticismo como pioneiro do ceticismo, sendo que o ceticismo ele é uma escola de pensamento antiga, presente já na Grécia Antiga, como, por exemplo, o autor Pirro de Elis, em século III a.C. Ou seja, ele está falando de um autor do século X, dizendo que esse autor é pioneiro, sendo que as afirmações que esse autor traz, inclusive essa categoria que o Chase atribui, ela já está presente na Grécia Antiga 13 séculos antes. Em determinados momentos, as afirmações que são atribuídas pelo Chase a Al-Razi, elas são, na verdade, emulações de posições de Platão e de Aristóteles. Para quem conhece Platão e Aristóteles, vai reconhecer nas poucas citações que ele faz diretas sobre essa reprodução do pensamento de Aristóteles e de Platão. E o Chase ele chega a dizer eram posições surpreendentes para o século X. Ou seja, Al-Razi está apenas reproduzindo o pensamento grego clássico. E Chase, o autor do livro, morre de amores por alguém que está reproduzindo e diz que é algo novo, sendo que não é. Primeiro problema, então, é atribuir algo novo para o que não é novo e atribuir conceitos de outro contexto, que no caso é o do Ocidente, em relação a Oriente, como se fosse o mesmo lugar. Segunda parte, a gente tem na página 135, mentiras. E aí já não passa mais a ser problemas técnicos teóricos, mas sim, muito mais grave, afirmações mentirosas. Ele diz: o Corão foi memorizado e registrado décadas depois da morte de Muhammad. Isso é mentira. Foi registrado durante, não depois. Muito menos décadas depois. As origens das tradições proféticas são consideradas obscuras. Isso também é mentira. Existe todo um sistema que ele pode reconhecer ou não, mas existe um sistema de autenticidade que garante a integridade e a autenticidade do que foi dito e feito pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Página 168, terceiro problema, a gente tem ali o posicionamento dele em relação às cruzadas, que é algo absurdo. Vejam só, página 168. Graças aos cruzados, os muçulmanos se uniram, ou seja, graças aos cruzados tentarem invadir a terra ocupada pelos muçulmanos, eles deveriam agradecer aos cruzados porque eles se uniram para resistir à invasão. Aceitável isso? Não, não é. Ele continua. Um dos efeitos das cruzadas foi o agravamento da antipatia dos europeus contra os muçulmanos. Ou seja, os europeus ficaram revoltados que os muçulmanos resistiram à invasão. De novo, outro absurdo. Os cruzados estavam tentando libertar Jerusalém e converter os pagãos muçulmanos. Essa expressão pagãos muçulmanos é completamente absurda, inaceitável. E o quarto exemplo está na página 169, que é quando ele faz um elogio à naturalização da modernidade ocidental, do iluminismo como evolução necessária universal. Ou seja, ele pega todo o contexto de uma região diferente, uma história diferente, inclusive em outra língua, uma língua estranha em comparação às línguas europeias, e ele força a enxergar alguns fragmentos de presença de coisas que ele reconhece como ocidentais, mas ele toma aquilo como se fosse universal e necessária. Ou seja, ele enxerga uma modernidade chegando ali. Quando ele não enxerga, ele critica. Quando ele enxerga traços em gregos, ele acha maravilhoso e aplaude. Esse livro é lamentável, essa é a conclusão que eu chego. Esse livro é lamentável, é triste. É um livro muito ruim mesmo. Ele faz justamente o que o Said chama de orientalismo, um trabalho em que ele distorce o que está diante dele, o objeto, toma os
pensadores biografados aqui como sujeitos, como meros objetos, como um sujeito que não tem fala, não tem o que dizer, não pode dizer sobre si mesmo, mas ele simplesmente reproduz o que está contido em autores britânicos de maneira preconceituosa. Ele simplesmente reproduz isso e torna-se um objeto estranho. O Oriente Médio, o chamado Oriente Médio. É triste que no meio de um mercado tão escasso de história islâmica você encontre um livro que reproduz apenas preconceitos, que reproduz apenas visões estereotipadas, faça elogios dentro dessa história de pessoas que têm coisas que lembram a história europeia, como coisas que lembram o iluminismo de alguma maneira, se aproximam de alguma maneira, então merecem elogios, e coisas que se afastam disso merecem críticas, e aí se associa, como chega ao absurdo de se associar a alguém que tem uma cultura sem traços de modernidade secularizada, que é o caso de Ibn Taymiyyah, já associa ele ao terrorismo. Ou seja, o pior é feito nesse livro. Eu não sei se ele merece a fogueira, lixo, virar apoio de mesa, mas não vale a pena. Exceto como exemplo do que vai sair, mas o livro vai sair está cheio de exemplos, então isso aqui não serve para nada, definitivamente. É isso. Perdi dinheiro, sim, infelizmente. Espero que isso sirva para você não perder o seu.